Bom, hoje a gente está celebrando aí os 100 anos da descoberta, Carol, da insulina. Foi a Carol que sugeriu essa pauta, muito bacana. Você sabe que eu acho muito importante a gente falar desse assunto. A gente sabe que a diabetes é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes até jovens hoje descobrem sem querer ou tem algum sintoma, quando vai ver já tem a doença. Então sempre é importante a gente fazer esse alerta, lembrar as pessoas sobre isso. E a insulina, né, Cláudio, é um bem aí, um líquido praticamente milagroso, né? Quem tem diabetes fala muito disso. Porque é justamente a insulina que salva muitas vidas, né, quando a gente fala da doença. Então, hoje, completando 100 anos da descoberta desse, se podemos chamar assim, líquido milagroso, vamos perguntar, então, para quem entende do assunto, conversar com o Dr. Guilherme Rolim. Ele é chefe do Serviço de Endocrinologia e Nutrologia do Hospital Moinhos de Vento. Doutor, podemos chamar dessa maneira? É um líquido que, de fato, salva vidas mesmo, aí completando um centenário, e extremamente importante, né, para ser utilizado nesse tipo de doença. Boa tarde. Na realidade, vocês têm toda a razão, né? E a descoberta da insulina foi um marco, né, na história da endocrinologia, tanto que um ano depois os pesquisadores receberam o prêmio Nobel, né? E na realidade o primeiro paciente que recebeu a insulina foi em janeiro de 1922. Então, em janeiro agora que faremos 100 anos do primeiro paciente, um menino de 14 anos que recebeu a insulina. E vocês podem ver que até aquele momento 100% das crianças e jovens que tinham diabetes tipo 1 morriam, né? Então era uma mortalidade de 100%, por isso a importância da insulina e, de certo modo, pode-se dizer, né, que é um líquido milagroso, digamos assim. Doutor Guilherme, aqui Cláudio falando, obrigado por conversar com a gente. E a Carol comentava ali, o senhor falou agora que foi um menino a receber a primeira dose de insulina. De fato, a diabetes realmente tem essa questão de ser uma doença muitas vezes silenciosa, né? Então é importante, acredito, os exames periódicos também, não é, doutor Guilherme? Só é importante, antes disso, a gente diferenciar bem os dois principais tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é esse que geralmente dá na criança e adolescente, esses indivíduos, eles realmente vão precisar da insulina para a vida, que foi o que acontecia, né, o que não se tinha até 1922, todos morriam. Esse tipo de diabetes, ele tem os sintomas clássicos de diminuição de peso, excesso de fome, excesso de urina e sede, tá? Mas a grande maioria dos pacientes vão ter o diabetes tipo 2. Esse sim é caracterizado, né, o diabetes tipo 2, por uma doença silenciosa. Cerca de 90%, um pouquinho mais, 92% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, que ocorrem geralmente em adultos e geralmente associado à obesidade e à história familiar. Então, quando a gente fala em diabetes, são, na realidade, duas doenças distintas, né? Do diabetes tipo 1, que é dependente de insulina, e o milagre que a gente está conversando realmente é para o diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 2 nós temos várias outras opções de tratamentos e não necessariamente o paciente vai necessitar de insulina. Muitos acabam necessitando, né? Mas a mudança no tratamento foi do diabetes tipo 1 mesmo, que permitiu com que esses pacientes hoje possam viver, né, praticamente de uma maneira normal. Doutora, eu conheço muitas pessoas, inclusive crianças, né, jovens que desenvolveram a doença e que fazem o uso contínuo mesmo da insulina. A gente vê também, né, que durante esse período teve um avanço tecnológico também, né? A seringa já virou caneta, hoje se utiliza também o celular junto para calcular ali os números, né? Como é que vocês veem para a medicina também esse avanço junto da tecnologia, junto com a ciência, para o tratamento da doença? Perfeito. Então, a evolução que começou em 1921 com os primeiros experimentos da insulina e em 1922, em janeiro, foi a primeira administração. Essa insulina foi evoluindo porque primeiro a insulina era extraída de pâncreas de animais. Posteriormente, com a evolução da medicina,
da biologia molecular, se conseguiu produzir no laboratório, através de técnicas modernas, a insulina humana. Essa insulina inicialmente era, como você falou, era em seringas, né? E hoje nós temos as canetas, que elas já são bem mais fáceis, prontas para aplicação, e mais recentemente no nosso mercado tem até uma insulina por inalação, né? Uma insulina inalada, em que o indivíduo inala a insulina como se fosse aquelas bombinhas para asma. Então vocês podem ver que houve uma evolução muito grande nesses últimos tempos. Falando da diabetes tipo 2 que o senhor comentou ali, a pessoa pode acabar adquirindo, tendo a doença, a patologia, por uma diferença, maus cuidados, hábitos alimentares. O senhor estava falando do excesso de peso, isso é basicamente o que causa. Eu sempre comento aqui, né, exercício é extremamente recomendado, né, o não sedentarismo, álcool, tabagismo, isso influencia também na doença, doutor? Perfeito. Então, o diabetes tipo 2, ele tem uma questão genética que, infelizmente, nós não conseguimos mudar ainda, né? Mas, basicamente, é de hábitos de vida. Então, um hábito de vida não saudável e sedentário que leva à obesidade são fatores de risco para o diabetes tipo 2. Se recomenda na prevenção do diabetes tipo 2 a prática de exercícios regulares, né? Manter o peso saudável através de uma alimentação, né, pobre em gorduras e em carboidrato, né? E com isso a gente vai poder prevenir, né, o diabetes tipo 2. Então, como você falou, realmente o diabetes tipo 2 tem a ver sim com o hábito, estilo de vida dos povos, né? A gente sabe mensurar mais ou menos porcentagem da população que tem tipo 1 e tipo 2 da diabetes, né? Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas hoje sofrem desses dois tipos da doença também? No Brasil, em torno de 9 a 10% dos pacientes têm diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 1 é bem menos frequente, digamos, a cada 10 pacientes com diabetes, 9 têm diabetes tipo 2. Interessante, né? E com a questão da pandemia, as pessoas pararam de ir fazer exames de rotina, isso também acabou complicando um pouco a situação. É importante a gente fazer esse alerta, né, doutor? Perfeito. E também a prática de exercício diminuiu muito na pandemia, né? Então, se observou nesse período o aumento do peso também, que contribui, né, para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. E uma coisa interessante, falando em epidemia, é que o próprio vírus, né, o coronavírus, ele atua no pâncreas, diminuindo a produção de insulina. Então, nós vimos naqueles pacientes internados, muito comumente, o descontrole importante do diabetes, né, associado à doença aguda, mas também é um efeito do coronavírus direto na produção de insulina pelo pâncreas. Ou seja, mais uma porta que o vírus encontra, né, ali para afetar o organismo também, né, doutora? Uhum. Bom, doutor, então, né, para a gente encerrar nesse dia aí que a gente celebra e lembra, então, desse centenário da descoberta da insulina, né, eu queria que o senhor deixasse só uma dica, assim, importante em relação a algum sintoma, para que as pessoas que não têm a doença também fiquem atentas, né, caso possam vir a desenvolver, claro, para não perderem tempo e procurarem sempre ajuda especializada e ajuda médica, né? Então, perfeito. No diabetes tipo 1, que costuma ocorrer em criança e adolescente, tem que ter atenção àquela criança que começa a acordar muito à noite para ir no banheiro, começa a ter muita sede, muita fome e mesmo assim perde peso. Então, esses são os sinais de alerta do diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, a gente tem que realmente fazer exames de rotina, seu check-up, para poder diagnosticar que é silencioso. Então, pacientes, pessoas que estão com sobrepeso e têm história familiar de diabetes, especialmente após os 35 anos, têm que avaliar com o seu clínico, né, fazer a medida da glicemia de jejum, uma coleta de sangue.
Maravilha. Doutor Guilherme, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui, pelos alertas, tá bom? Um ótimo trabalho. Sempre damos os parabéns aí para quem está na linha de frente, né? De um jeito ou de outro, ainda mais em função da pandemia. E ficamos à disposição, tá bom, doutor?